Olá, bom dia a todos e todas. Que alegria estar aqui depois de um certo sufoco, porque estávamos com problemas aqui de disparos de e-mails. No final, você deve ter talvez recebido mais de um e-mail confirmando a reunião, o webinar agora. Peço desculpas pela redundância em alguns casos, mas era importante também garantir que quem se inscreveu tivesse a informação precisa. No final, o sistema resolveu funcionar nos últimos minutos e cá estamos, né? Para algumas pessoas, eu não sei se aconteceu com você, com algum de vocês, chegou a informação de que o evento ia ser à noite. O problema de ser à noite aí é que é de madrugada aqui para mim. E por isso que, enfim, conseguimos avisar a maior parte das pessoas, enfim, acho que estamos aqui sobreviventes do assunto. Vamos então começar do começo. Primeiro, dizer que é uma alegria estar com vocês por aqui. Eu adoro ver as cidades, os lugares onde as pessoas vêm. Porto Alegre, Cristina, Belo Horizonte, Ludmila, Vitória, Patrícia, Rodolfo, Aracaju, Américas Amigas, o Elvio de São Paulo, Flávia Campinas. Muito bom, muito bom. Silmara, Itapecerica da Serra, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e lá e vai, né? Vamos em frente, né? Solange, grande Solange, fizemos uma entrevista maravilhosa semana passada. A Flávia também, de saúde, Dr. Cândido Ferreira, enfim. Tudo funcionando, é mais um dessa saga, dessa temporada de webinars que a gente começou a fazer logo no início do ano, e iremos assim até o final do ano. A gente estava calculando só até julho são mais uns 20 webinars que vão ser feitos de várias formas, grupos específicos, setores, enfim. E eu confesso que eu gosto muito, né? Desde que o sistema funcione bem, eu fico tranquilo. Gosto muito de poder conversar e falar e explicar às pessoas dessa forma que vocês já mais ou menos me conhecem, né? Um jeito mais informal, simplificado e poder ajudar. Bom, dito isso, o assunto hoje, então, sobre a selotransparência, por que a gente decidiu? Eu não vou, enfim, vou fazer um rápido resumo, mas não quero me estender muito, senão ficar longo, né? Esse ano é um ano muito especial para nós, porque o Instituto Doar cresceu, se desenvolveu, virou certificadora social, que, por sua vez, também cresceu e se desenvolveu em relação aos prêmios e selos que a gente desenvolve. São 3 selos novos e outros estão por vir ainda este ano. Prêmio novo também, a gente está agora fechando também fazer o prêmio no México, enfim, várias coisas que não são assunto hoje, mas a gente queria falar especificamente de um desses novos selos, que assim que ele surgiu, deve ter menos de 2 meses, foi rapidamente o mais procurado, o que houve mais interesse, algumas dúvidas, como fazer, como proceder, e a gente está muito contente porque essa é a nossa intenção mesmo, de fato, né? O exercício de ampliar ao máximo a possibilidade de qualquer organização do terceiro setor no Brasil ser legitimada, reconhecida, valorizada, né, validada. Por isso, então, a gente criou esses outros selos e, entre eles, o selo Transparência, eu digo que é o xodozinho, porque ele tem uma característica muito interessante, né? Bom, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, então não quero me estender sobre ele em si agora, mas sim explicar que a intenção desse webinar é justamente eu falar menos, o que é difícil, vocês já sabem, mas responder todas as perguntas possíveis, inclusive porque nos ajudam. A cada pergunta nova que surge, a gente acumula essa pergunta e a sua resposta no nosso banco de dados, né, de perguntas, a nossa FAQ, né, de perguntas frequentes. E então a intenção é eliminar ao máximo qualquer tipo de dúvida, e por isso, quanto mais dúvidas surgirem, melhor para nós, porque a gente vai resolvendo isso. Então, é um webinar muito claramente de explicação básica. Eu não vou me estender, não vou detalhar o que é o processo, porque vocês podem baixar, daqui a pouco eu vou dar o link para isso. Vocês podem baixar os critérios, enfim, tem informações sobre o próprio selo, são muito simples, são 10 critérios, então, mais do que explicar o conjunto dos critérios, que é muito mais simples do que o selo Doar, por exemplo, eu queria explicar hoje o porquê disso, né, porque a gente resolveu trabalhar com esse selo, qual que é a nossa intenção com ele, e hoje, então, como eu disse, apresentar o selo, tirar as dúvidas. Temos um formulário que eu vou pedir que vocês preencham, eu vou passar também o link agora. Ele também nos auxilia porque mostra quem já tem interesse nele, quem tem alguma dúvida para resolver. Então, é um radar, é um termômetro para nós sobre isso. Então, quem tem interesse no selo, eu vou pedir que preencha esse formulário. Não precisa preencher já, vou passar para vocês o link, depois vocês preencham.
E a partir daí, então, a gente tem uma sequência, enfim, depois da subnada, vocês vão poder também, já sabem, né? Replay, que tem acesso, os critérios eu mando novamente pelo próprio e-mail no sistema, também o formulário eu vou mandar outra vez. Então, mais que um webinar naquele jeito formal, estruturado, é uma conversa aqui, né? No sofá, cada um de um lado, para eu explicar com muita tranquilidade o porquê da gente criar um selo como esse, do que se trata, por que é importante, e aí vocês vão entender por que provavelmente ele virou o mais querido aí rapidamente, né, nesses últimos 2 meses, tá? Eu vou pedir só uma questão prática, que é o seguinte: façam suas perguntas no chat. Eu não vou ficar lendo o tempo todo para não perder o discurso, não ficar incômodo para quem está me assistindo, mas eu vou sim, de tempos em tempos, vou fazer pelo menos umas 2 vezes nessa hora que a gente vai estar junto. Vou dar uma passada rápida para ver que perguntas podem existir, que questões podem surgir. Então, enquanto isso, eu vou explicar primeiro a ideia, né, de onde surgiu e por que, então, fazer esse processo, ok? Só para confirmar, está todo mundo aqui ainda nos bons dias, é muito bom ouvir bons dias, já estamos aqui na mesa, 77 pessoas aqui ao vivo, que é uma grande alegria. Todo mundo, então, preparado pela explicação que eu vou fazer agora, então, sobre o que é o selo. Bom, não faz sentido, imagino que todos conheçam o selo do ar, e se não conhecem, é só visitar certificadora.social, nosso novo site, fácil de lembrar, porque ele tem essa característica, ele já vem com o social como ponto, né? Certificadora social. Então, esse é o lugar, né, que tem todas as informações de todos os selos, e inclusive informação sobre o selo do ar, que tem um site à parte. É uma outra informação, a partir dele você chega lá. Então, quem não tem informações sobre o selo do ar ainda, não conhece, nunca ouviu falar, o que eu acho difícil, enfim, acho que se tem uma coisa que a gente fez nos últimos 12 anos foi falar do selo do ar, mas enfim, também é possível. Se tiver, acessem lá. Hoje a gente não vai falar do selo do ar, a gente vai falar do selo transparência. Bom, mas a partir da experiência do selo transparência, como eu disse, a gente teve um processo são 12 anos de selo do ar, também para a gente lembrar. E a gente percebia que, tanto em relação ao selo do ar, quanto ao Prêmio Melhores ONGs, que é outra iniciativa nossa, a gente acha isso ajuda a subir a régua do setor, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não elitizar o processo, de não transformar isso numa elite de organizações que ganham os prêmios, que conseguem os selos, porque se era isso, a gente não está contribuindo efetivamente com o setor, então a gente tem que equilibrar esses dois movimentos. Ao mesmo tempo, então, a gente sempre tem, no prêmio é assim também, situações que a gente vai criando para que organizações pequenas possam contribuir, participar e ganhar. No selo, a gente tinha um dilema que eu não posso simplificar o selo e ponto, né? A gente chegou, ano passado, a gente ficou o ano inteiro estudando possibilidades, experiências de lá fora, mecanismos, modelos que a gente pudesse criar. Chegamos a cogitar um modelo que pudesse ser o selo do ar fase 1, 2, 3, né? Básico, intermediário e avançado, por exemplo, quem tem aula de inglês, né? Coisas do tipo. Ou faixas como o karatê, né? E a gente percebia que nenhuma delas era satisfatória para o que a gente acreditava. A gente não quer... E funciona, ou seja, as faixas de karatê são um bom exemplo de que funciona. Mas o cara com a faixa branca, ele sabe que ele não é bom, né? Comparado com faixa preta. E a gente queria estudar uma forma de reconhecer organizações que, mesmo pequenas, mesmo não complexas, elas são muito boas. Elas não são faixa branca. Elas são uma faixa colorida, diferente, né, por suas características, sua especificidade, seu tamanho e seu local, né? Então, a dificuldade foi... e a gente conseguiu resolver esse problema, isso que eu fico muito feliz. A dificuldade foi encontrar uma forma que qualquer um dos selos que a gente venha a criar não sejam o selo facilitado, né? O selo maior simplificado, facilitado, ou seja, mais arroz com, como é que chama, qual é a expressão que fala? Café com leite, né? Não seja aquela expressão, isso aqui é um selo, né, basiquinho, para aquele que ainda não conseguiu. E aí, então, a gente chega nesses 2 selos novos que a gente tem. Não vou falar hoje muito sobre o selo ONG verificado, fica para um outro dia. Eu quero também ter um vídeo específico sobre isso, que ele é mais simplificado ainda e mais dedicado a um público de centenas de milhares de organizações, literalmente. Mas o Transparência teve... Então, encontramos esse gancho
que tem sido um sucesso muito, muito legal. As organizações têm nos procurado. Primeiro, que permite que qualquer organização, mesmo que já tenha o selo do ar, também se interesse pelo transparência, que tem acontecido. A verdade é que quase todas as organizações que estão se recertificando pelo selo do ar também estão optando por ter o selo transparência. Então, isso é legal, porque organizações podem, se quiserem, ter os 3 selos. Eles não competem entre si, eles são características diferentes. Então, voltando, se o selo do ar ele é o selo de padrões em gestão e transparência, que é inclusive o nome original dele, né, PGT, para quem não sabe, o selo, quando foi criado há 2 anos, chama PGT. Só que ele ficou conhecido, o pessoal fala o selo do ar, o selo do Instituto do Ar e tal, ficou o selo do ar e a gente aderiu ao modelo. Mas ele segue como padrão a lógica de gestão e transparência. Então, o padrão e transparência do selo do ar, no caso do selo transparência, ele está única e exclusivamente focado na dinâmica da transparência, que não é nem menos nem mais do que gestão, mas é uma característica específica. E também o que a gente desenhou é uma forma de valorizar para essas organizações a sua transparência a partir de algo muito concreto, que é eles tornarem públicas as informações que a gente está solicitando deles. Então, o que não acontece no selo do ar ou em outras situações. Então, nada mais lógico, né, que um selo que premia transparência, você demonstra isso a partir da própria transparência. Então, é óbvio, né, se a gente for pensar, mas não era quando fomos lá atrás desenhar e conversar com várias pessoas. Então, muito do processo parecer simples, e que de fato é que são 10 critérios de organizações que têm informações públicas, que você acessa a partir dos próprios links que são apresentados para nós como certificadora, mas para qualquer pessoa que quiser acessar informações sobre isso. Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre esses 10, mas a dinâmica, então, por isso que organizações do selo do ar também estão interessadas em ter o selo transparência, porque é uma outra dinâmica de trabalhar. O selo do ar você ganha uma chancela, um carimbo, uma qualidade de nos entregaram tudo está muito bem feito, está produzido 41 critérios, ok, maravilha. No transparência nos entregaram 10 critérios e são estes os critérios, estão aqui, você pode acessar. Essa é a informação que você pode ter. Então, isso já gera, como eu disse, na família dos selos, né, que eu chamo da família dos selos do ar, uma característica muito específica, muito interessante, muito facilitada. Bom, para alguns que estão aqui nos assistindo, talvez saibam, talvez tenham até participado, essa experiência piloto, né, já teve uma experiência piloto há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que organizações, a gente fez uma experiência de sugerir alguns dados, e se essas organizações nos mostrassem que elas estão fazendo isso, muito parecido ao que é o selo de transparência, eles receberiam um selo, chamava na época ONG Transparente, era uma outra dinâmica, gratuito. A gente fez um modelo lá para testar a repercussão disso. Bom, a repercussão se resumiu ao seguinte: em menos de 40 dias, 85 organizações nos procuraram, sendo que a gente tinha avisado só algumas, e uma falou para outra. Então a gente falou, bom, tem demanda aqui, esse negócio funciona, essa experiência piloto já deu certo pelo excesso, né? Mas a gente então agora vamos cuidar, vamos voltar para dentro, estudar esse assunto melhor, dar seriedade a isso que a gente está falando, não pode ser uma coisa distribuída assim, é gratuito, põe o selo aí, vai fazendo. Então, foi o nosso cuidado como certificadora de construir uma dinâmica consistente, validada por nós, trabalhada, reconhecida, que garante um selo, uma qualidade de todo esse processo. Então, a gente tinha certeza já que essa questão ia funcionar por uma experiência piloto. O que a gente não imaginou é que isso teria essa demanda tão grande. E aí, antes de eu começar a falar um pouco sobre o selo em si, mas já para explicar, essa demanda grande faz com que a gente tenha que, já de cara, né, não quero criar nenhum conflito aqui, mas repensar, inclusive, a dinâmica de como é que a gente apresenta isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essa iniciativa, do formato que ele está hoje, em relação a preço, a modelo, formato, eu não sei se ele vai durar muito tempo dessa forma, porque também se a gente tiver uma situação onde se ganha, muitas organizações têm esse desejo, a gente tem que aumentar a equipe de validação, procedimentos maiores, espaço em servidor, porque dá o espaço para que as pessoas possam acessar as informações. Então, um dos motivos também desse webinar é mostrar para vocês que, se vocês têm interesse, aproveitem logo, né? Aproveitem, preencham um formulário, né? Façam já o procedimento, demonstrem que você tem interesse aí. A gente quer privilegiar vocês que se interessaram de cara quanto a isso. Porque é muito provável a gente vai ter que, em breve, não sei quando,
repensar até a dinâmica de como fazer, criar outra estrutura, aumentar preço, definir como... Enfim, não sei. Não quero também criar nenhum conflito, como eu disse, mas objetivamente falando é isso. Se tem interesse e veem que isso é fácil, aproveitem agora. Eu vou deixar, inclusive, aqui já exposto a possibilidade de vocês acessarem esse sistema sobre ter informação, sites, enfim. Está aí exposto. Clicando nele vai sair um formulário, não é uma compra do selo direta. Tem lá até um link, sim, quem quiser. Quem quiser comprar também tem alguns benefícios que eu vou contar daqui a pouco. Mas abre aí, deixa na aba aberta, deixa já na janelinha aberta, para que você não precisa preencher agora. Preencha depois com calma, quando a gente terminar o webinar, mas as pessoas que estão aqui, né, que tem 84 pessoas aqui ao vivo, tem esse privilégio, essa possibilidade de preencher, responder algumas coisas, e tem um benefício que daqui a pouco eu vou comentar para vocês. Então, clica aí, abre, deixa a aba aberta e depois vocês respondem sem pressa, ok? Bom, só confirmar, tá todo mundo recebendo, conseguiram acessar, tá aparecendo para vocês essa ideia do selo, esse botão? Só confirma isso, por favor, para a gente ter... Enquanto isso, o Rosilene está aqui também, Rose, maravilha. Aline, sim, acessou, maravilha. Então tá. Aqui eu não consigo visualizar as duas coisas ao mesmo tempo, o chat e a imagem. Não sei vocês, então fico na dúvida se aparece. Ok. Então, maravilha. Continuamos a partir daqui. Então, eu estou contando um pouco essa história de como é que o selo surgiu, como é que ele aparece, e aí eu vou contar um pouco também sobre desafios do nosso lado, né, como certificadora. Como eu disse, a gente não tinha intenção de criar uma elite dos selos, né? Ou seja, então só algumas organizações têm, mas também tinha uma preocupação de não fazer uma coisa que qualquer organização consegue fazendo por duas coisas estão resolvidas. Então, era uma complexidade, uma diferenciação, um reconhecimento, né? E isso é o nosso cuidado, isso é importante que vocês entendam. A gente, ao mudar de nome de Instituto Doar para Certificadora Social, a gente só quer reforçar a nossa preocupação pela imparcialidade, né? Pela forma de lidar com seriedade sobre esses dados, sobre reconhecer, reforçar, dar valor, validar as organizações do terceiro setor brasileiro para a sociedade em geral, né? A gente vai, também é um assunto para outro webinar, mas a gente vai começar a atuar mais fortemente com a iniciativa privada, principalmente para mostrar para eles quem existem, olha que organizações estão aqui, olha que organização que é transparente, olha o conjunto, a lista enorme de centenas de organizações que conseguem selos conosco, e elas precisam ser valorizadas e reconhecidas. Então, toda essa dinâmica, esse processo de construção e reforço, né, pela certificadora social, tem, no caso do selo transparência, uma coisa que a gente já sabe, já está acontecendo, de uma grande demanda reprimida que está o pessoal nos procurando para isso, né? E está dentro dos planos. Então, estamos muito felizes porque a gente sabe que, na prática, o que vai bombar mesmo é a ONG verificada. Mas a ONG verificada vai bombar não por pessoas como vocês que estão aqui acessando para o Transparência. São para aquelas organizações muito pequenininhas, do interior, do interior, lá do, sei lá, de onde, né? Organizações muito pequenas que não têm acesso, às vezes, nem à internet direito. Para elas, isso vai ser muito útil para poder ser reconhecidas, até pelo governo local, sabe? Então, aquilo é onde, de fato, a gente vai falar de dezenas de milhares. Mas isso é uma fase 2 do nosso projeto, né? A fase 1 do nosso projeto está aqui na questão da ONG Transparente. Por quê? Porque são organizações como vocês que estão nos assistindo, né? Que estão no nosso radar, que vocês estão... A gente está no radar de vocês, né? Que tem condições de, em 2 tardes, resolver esses critérios, os 10 critérios, para apresentar. Muitos já têm tudo isso resolvido, né? Para ter esses critérios claramente, conseguir o selo de transparência e, com isso, conseguir um selo que talvez não tinham condições em ter, como é o caso do selo do ar. E repito, gente, é bem provável quando você tem o selo transparência, o próximo passo vai querer selo do ar. Nem essa é a nossa intenção, mas é bem provável. E eu percebo isso porque quem tem o selo transparente, ou quem tem o selo do ar, quase todos, ou todos, eu não sei, eu não vi a última lista, mas a última lista, todos que estão se recertificando estão também pedindo transparência. Enfim, então,
volto a dizer, eu estou aqui muito feliz, né, de saber que essas coisas estão acontecendo dessa forma, e eu quero, então, agora me dedicar a vocês que estão aqui me assistindo neste momento. Vamos esquecer que existe o resto, né? Tem muito trabalho nosso para falar com o resto, mas agora o que a gente pode, então, especificamente fazer para vocês? O selo foi lançado há aproximadamente 45 dias, 48 dias, né? E a gente fez uma experiência piloto, mostramos para algumas organizações, e o que a gente não esperava é que, como eu disse, muitas delas já têm hoje o selo, já tem a certificação. Já entregaram a documentação, a Rosilene está aqui de prova para dizer, né? Já entregaram a documentação, já conseguiram validação, algumas já estão em processo. Eu não esperava que ia ser uma quantidade tão grande. Eu achei que num webinar como o de hoje, a gente ia começar a escalar esse processo. O fato é que já está escalado, né? Já tem algumas dezenas de organizações que já têm o selo, né? E eu achei que ia ter algumas com interesse de. E então, o que de fato a gente pretende fazer nesse processo agora com vocês, né, com esse grupo aqui, que é o que eu tinha pensado fazer antes? Oferecer para vocês, porque também para nós é interessante, todo um cuidado que provavelmente as organizações mais adiante a gente não vai conseguir oferecer, porque a coisa vai passar a ser industrial, né, no sentido de, né, centenas de organizações fazendo. Então, o cuidado é acompanhar o processo, tirar as dúvidas, ver como funciona, fazer webinars internos só para aqueles que têm o selo, para ajudá-los em processos, em outras ferramentas. Então, criar um conjunto, criar uma comunidade, foi inclusive um pedido feito por muitas organizações. A gente quer ter mais envolvimento em comunidade, em organizações que estão todas com desejo de melhoria contínua. Então, tem esse conjunto de operações, de intenções que a gente quer construir junto, grupo específico de WhatsApp, uma área específica de comunidade dentro do próprio sistema. Que mais que a gente estava falando? O webinar, como eu já disse, o webinar exclusivo para quem tem o selo, mas isso especificamente para essas primeiras organizações que vão conseguir, né, que estão aqui nessa turma que está assistindo a gente aqui nesse momento. As outras que já estão, a gente já ofereceu isso, já estamos trabalhando com elas nesse sentido, mas era a última vez que a gente vai fazer esse oferecimento. Daqui a pouco, como eu disse, vai ficar uma questão numa escala muito maior, né, sem condições para isso. Então, dentro disso, a minha ideia, você, ao preencher o formulário, você vai ver que o que eu estou falando também está dito lá em outras palavras, se você correr, no sentido de se você nos próximos dias já garantir essa inscrição, você vai estar fazendo isso antes de quando esse processo virar uma escala maior. E para esse grupo, né, daqui os próximos dias, enfim, eu vou estar sabendo, a gente tem um mailing de vocês, evidentemente, a gente vai saber quem que de fato foi inscrito, se participou a partir do formulário, a partir desse webinar, e a gente vai construir essa questão junto. Bom, estou dizendo isso para a gente fechar aqui esse circuito do porquê. Quem está nos assistindo gravado, né, porque tem pessoas que, como eu disse, a gente confundiu e criou uma turma para a parte da noite, que não vai acontecer. Então, quem está assistindo gravado, vocês também têm direito, evidentemente, também têm acesso ao formulário que vai ser enviado pelo sistema, né, pelo próprio replay. Então, essa turma aqui, que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o número exato, foram 529 pessoas que se registraram entre a parte da manhã e da tarde, enfim, tem esse... Então, essas 500 organizações, elas têm esse privilégio, esses benefícios que a gente quer desenvolver. Bom, dito isso, né, então, quero agora partir para as 10... falar um pouco sobre os critérios, mas eu quero ver se tem alguma dúvida, se vocês tiveram alguma questão. Deixa eu ver rapidamente aqui, falando sobre isso. Está aparecendo, tudo bem, temos interesse. A Patrícia, a Raquel falou que perdeu os últimos 5 minutos. Uma pergunta ótima. A Raquel perguntou, o selo é gratuito? Não, o selo é pago, como o selo do ar é pago. Com a diferença que o selo do ar é R$ 990 ao ano, né? Pode ser parcelado, enfim, como todas as organizações já fazem. O selo transparência, ele é R$ 240 ao ano. E também pode ser parcelado em até 12 vezes. Você pode pagar uma parcelinha por mês, né, durante todo o ano. Sobre isso eu já expliquei muitas vezes, mas eu reforço, né? Ou seja, a gente não acredita no modelo gratuito não é que não acredita, que não dá certo mesmo, né? O modelo gratuito, ele perde o valor. A gente tem comprovado isso, inclusive, por uma operação que a gente está desenvolvendo já há algum tempo, que a gente está remodelando. Além de a gente ter essa operação das organizações que elas mesmas se interessam pelos selos, a gente tem operações também com grandes empresas que patrocinam pacotes de selos, né? Então, sei lá,
A Ambev patrocina 50 capacitações com certificação. A Maui, o pessoal da Visa, o pessoal enfim, várias empresas que a gente atua que patrocinam. Qual que é o dilema? E talvez alguém aqui possa estar nesse formato. Para a organização, ela acha que é gratuito. Na verdade, a empresa está pagando. Mas só pelo fato de ela achar que é gratuito, já existe uma diferença brutal de valorização, reconhecimento, participação. Então, a gente acredita mesmo no modelo de pagar. São valores absolutamente factíveis, né? A gente fala 240 por ano, né? Um valor muito, muito baixo mesmo, honestamente baixo. E o fato é que o processo te ajuda justamente a conseguir em doações. Eu não estou prometendo aqui doações em função disso, porque seria leviano da minha parte. Mas, evidentemente, que tudo isso que a gente está fazendo é para garantir que as organizações tenham mais reconhecimento e facilite o processo de doações, de doadores interessados a partir de reconhecer num selo, num prêmio, num processo como esse, que é uma organização confiável. Tá? Então, obrigado, Raquel, por me dar a oportunidade de fazer esse comentário, que não foi feito nos 5 minutos que você não esteve, mas ajuda a falar aqui. A Patrícia falando, acho que poderia ser doar certificadora social. Esse nome, a gente está numa mudança gradual, né? Ou seja, não é certificador social, ponto, acabou, vai ser lá na frente, mas existe sim, e legal você comentar, a gente precisa manter o Instituto Doar, primeiro porque ele existe de fato, ele continua existindo, mas é uma transição de nome e de marca, não é fácil, é um processo que ou você faz bem feito ou fica muito ruim, né? As pessoas desassociam. Então a gente tem todo um cuidado de como fazer essa mudança, transição. Doar está no nosso DNA, está no nome do nosso selo, né? E continuará como instituto fazendo muitas coisas aí. Mas certificador, ao mesmo tempo, dá uma força muito grande no. Tem várias coisas do que a gente escolheu, não. Posso fazer uma sessão fofoquinhas aqui, né? Uma das coisas que eu falei, essa ideia de certificar é reconhecer para nós mesmos que a gente tem uma dinâmica forte, né? A gente não doa, a gente certifica, né? O Instituto Doar era uma intenção de ampliar a cultura de doação que a gente cumpriu. A gente ampliou a cultura a partir da ideia de ter prêmios e selos, né? E o próprio dia de doar, enfim. Então a gente criou lá atrás. Então, de fato, cumprimos com isso. O Instituto Doar tem a missão cumprida e a missão agora da certificadora é certificar. Certificar ações sociais variadas, não só no iniciativo do terceiro setor, mas também com empresas, pessoas, governos, né? E outra característica é que ela também é um nome criado, também pensado para atuar no mundo hispano também, toda a América Latina, quando a gente vai começar a atuar. Então, o mesmo certificador social também serve lá. Então, é uma marca também pensada nisso. A gente chegou a ter uma Instituto Donar no Uruguai, com a intenção de também trabalhar para os outros países, e funcionou mais ou menos. A gente viu que era muito mais complexo, sempre tem uma marca nova, um nome novo, né? Agora, no nosso site, você vê que você tem as bandeirinhas lá, você pode ver todo o site em inglês e em espanhol, ou seja, também tem a ver esse sentido de crescimento. Mas não vamos deixar nunca, tanto é por isso que o Selo Doar continuará com esse nome para sempre. O Selo Doar é o Selo Doar, é a origem de tudo isso. Muito legal ver comentários e a gente poder responder aqui. A Iracema falou que nós temos interesse Casa da Criança de Taquarituba. Maravilha, Iracema. Clica lá, preenche os dados depois com calma e vá. Quem tem o interesse de querer já entrar no processo e já garantir o processo o pagamento, inclusive, né, do processo, poder pagar em parcelas e tal, tem um link lá para isso dentro do formulário. Fiquem à vontade. Eu podia dar algum brinde, né, algum presente para quem fizer isso. Pensando aqui. Já vou descobrir alguma coisa. Segura aí. Vou dar alguma coisa minha, de meu trabalho, enfim, alguma questão. A Raquel falou que é um valor acessível, exatamente. A Silmara, qual o passo a passo para a solicitação? Muito boa pergunta, Silmara. O seguinte, o modelo é exatamente o mesmo que é no Selo Doar, mas evidentemente nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo fez o passo a passo do Doar, né? Primeiro, no site da certificadora Ponto Social, você vai ver, clicando no selo transparência, tem informações, como é que é, e também tem literalmente passo a passo, é o nome que a gente dá. Você pode ver lá e tem literalmente cada um dos passos. Mas eu vou explicar rapidamente. Todo o processo de certificação conosco começa concretamente com o pagamento da parcela, desse valor. Esse valor, já avisamos também, ele não é retornável se a organização não consegue o selo. Não porque é um castigo, ao contrário, a gente não obriga ninguém a correr e comprando o selo, comprando o processo antes. Você pode baixar o critério gratuitamente, você acessa, sabe do que se trata, como funciona. Então, as organizações que entram,
todas elas, de fato, conseguem o selo porque estão fazendo o que precisa ser feito e já estudaram antes, fizeram a lição de casa. Então, passo 1, pagamento. Chegando no pagamento, quando você paga, você entra numa área específica, dentro de um sistema que chama Hotmart, mas é uma área que tem todas as informações que você precisa. Tem vídeos onde explicamos passo a passo o processo também, vídeos meus, inclusive, os documentos que precisam ser entregues quando é o caso, a página onde você tem que clicar para entregar os documentos, quais são os processos, quais são as datas. Quando isso acontece, a equipe nossa de verificação vai receber essas informações. No caso do selo transparência, é muito fácil, porque são 10 links, objetivamente, não tem documentação nenhuma. Tem um deles que é uma documentação a partir do link, né? Então, mas são 10 links a averiguar. Então, a nossa equipe valida, reconhece, então você vai receber um informe sobre isso, se você entrou ou não, né, se você conseguiu ou não. Importante também um dado, diferentemente do selo do ar, neste caso o selo transparência, você precisa ter os 10. Não é que você pode tirar 9, consegue 9 e tudo bem. Ou você tem 10 e tem o selo, ou você não tem o 10 e não tem o selo. Isso é muito importante, assim como o selo ONG verificado também com os 3 critérios. É uma decisão que a gente tomou, você precisa ter os 10, tá? Ah, mas é muito difícil ter os 10. Não, não é muito difícil ter os 10. Você vai ver que não é muito difícil. Aliás, é muito fácil ter os 10, né? Mas eles precisam estar claros, explicitados aí. E repito, o nosso objetivo não é castigo. A gente não quer ficar pegando, enganamos aqui, isso aqui tinha uma pegadinha. É muito claro, muito objetivo como funciona, do que se trata. Tendo a confirmação de que os seus 10 critérios estão de acordo, você vai receber, então, um relatório sobre isso e uma possibilidade de acesso. Vai ter uma informação sobre o logo, o selo que você vai poder acessar. Chega no seu e-mail para você colocar nos vários modelos. Tem um manual de instruções de como usar esse selo, como usar o logo, né, do selo para você ter aplicações nas mais diversas formas. Isso, e é esse processo. A partir daí você faz parte de um grupo, que essa parte do grupo também é informado, né, quanto a outras questões, como são os processos de anuidades, esse tipo de coisa. Tá? Quem já tem um selo do ar de gestão... O Edson está me perguntando. Quem já tem um selo do ar de gestão e transparência e já renovou este ano, como é que fica com a certificadora? Qual é o processo de transição? É uma pergunta bem específica que não encaixa aqui no webinar, mas eu vou te responder rapidamente, Edson. O processo de quem tem o selo do ar, a renovação, ela é anual, e este ano existe a recertificação, porque existem novos critérios, a gente faz um processo de recertificação, a gente faz um processo de, a cada 4 anos, altera lapida o que é o próprio selo do ar. Então, por isso que a gente, a cada 4 anos, pede para as organizações renovarem com os dados que tem. Se você renovou isso de janeiro a fevereiro, não se preocupe, daqui a um ano, janeiro a fevereiro, você vai fazer a recertificação. Só está pago para onde já deve ter feito. Se você é da turma que não fez, né, então tem essa recertificação. Mas eu vou pedir, como é um assunto muito específico e está super tabulado, né, resolvido do nosso lado, que você entre em contato com o pessoal, vou colocar aqui, contato@instituto do ar. Aqui a gente ainda usa o contato, porque é o que tem... Mantemos o contato do Instituto do Ar. E qualquer dúvida, tanto você, Edson, como qualquer um do ar.org, vão te ajudar nesses procedimentos que já estão, como eu disse, tabulados, confirmados, tá? É bem tranquilo. Vou só para a gente concentrar aqui no transparência, beleza? Mas vamos lá, a intenção é responder tudo aqui. Vamos em frente. Edson já foi, a Vilda, temos interesse, respondi o formulário, maravilha, Vilda. Nós da Abraça Ecoterapia estamos querendo renovar desde 2020. Renovar o qual, você está dizendo? Se foi o do selo ONG transparente, nem foi uma renovação, mas aquilo foi uma experiência piloto. Então, agora é o momento de fato, a gente... Imagino que você está falando em relação a isso, né? Porque, como eu disse, foram 85 que fizeram essa experiência piloto, e a gente fez, abriu e fechou, né? Tiramos do ar, porque a gente ia depois testar. Bem-vinda, então, agora nesse processo de fato, recertificar pelo selo transparência, nesse formato estruturado, organizado, aquilo como gerar um piloto, né? Um modelo de fazer. Agora espero que você, então, entre aí, Carla.
Regina, poderiam fazer algumas horas de sua mentoria como brinde. Algumas horas, Regina? Você sabe quanto custa cada hora, minha? Podemos pensar alguns minutos. Estou brincando, mas pode ser uma ideia. Pode ser uma ideia. Vamos responder aqui, já vejo, Regina, se é um caminho aí. O Carla diz que já comprou esse da Hotmart. Eu não sei, então, Carla, o que você está dizendo. Me explica depois qual que é a questão. Qual que você... Me parece que os 10 links basicamente vêm do site, certo? Sim. Sim, acho que um deles não, porque é uma rede sociais, né? Então você escolhe uma e apresenta. E também acho que tem uma outra que é dependendo do site. Se você tem um selo, um botão de doação, isso vai cair numa outra página de um terceiro, aí também é esse caso. Tá? Isso vocês vão ver baixando nos critérios aí, ter tudo resolvido. Mas é isso. E os outras 8, se eu não me engano, são essas todas. Tá? Maria José, sou da Federação das APAES São Paulo, composta por 308 APAES, gostaríamos de poder certificar todas as APAES do Estado. Tem como negociar as mensalidades? Claro, Maria José, tem. Você entra em contato com a gente, vamos conversar disso. Fazemos um preço melhor, sem dúvida, né? Ao mesmo tempo, são de qualquer forma 308 CNPJ, se eu não me engano, né? 308 certificados e selos aí. Mas vamos falar. Nossa, seria maravilhoso. Sempre quis fazer coisas com a PAI nesse modelo massificado. Quem sabe agora, mais José, a gente consegue. Já tentamos várias outras frentes, né, na nacional, operações por estados. Agora acho que é o momento de a gente fazer isso, Maria José. Estou muito animado com a sua provocação aí. Cássia, bom dia. Eu entrei 11 minutos após o início. Queria saber se tem como conhecer os itens, critérios que precisamos preencher antes de iniciar o processo. Tem. No formulário, se eu não me engano, será que eu não coloquei? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu estou com a versão antiga aqui. Tem. Eu vou achar essa solução num segundo, gente, porque não queria pegar a versão antiga, que é de logo, tem agora com logo novo. Mas eu achei que tinha passado aí junto no Form. No Form não tem o link para isso, senão eu puxo agora. Me deem 2 segundos que eu vou achar isso aqui, com certeza. Peraí. Ou se não, também, peraí, ó, vou fazer uma coisa mais... Não, fica feio mostrar o logo antigo, né? Me segurem aí que a gente já vai fazer. Enquanto isso, eu vou explicando. A tua colocação está perfeita, né? Ou seja, como é que a gente vai... Vamos fazer... Como é que eu vou pagar por algo, fazer algo que eu não sei nem quais são os critérios? No site certificadora.social, você consegue baixar os critérios lá. Então, só estou dizendo assim, eu quero também facilitar a tua vida desde aqui, mas lá você consegue baixar os critérios diretamente, tá? Para não... Critério de avaliação, critério de transparência... 26... Tem tantos links aqui, mas como a gente faz ao vivo, né? Então dá para a gente ir administrando aqui. Critério ser transparência. Eu estou achando que esse também é o antigo. Também é o antigo. Olha só. Ó, gente, eu vou pedir desculpas, mas como a gente está em casa aqui no sofá, como eu falei, eu vou jogar o antigo para a gente não perder mais tempo aqui, tá? Ah, alguém conseguiu? Iracema, maravilha. Ah, também você pegou o antigo, é. Pois é, eu acho que é uma falha nossa. Então é isso, tá? Beleza. Esse aí. O que eu digo antigo, os textos são os mesmos, mas o logo, tá vendo que é um logo base, né? Esse logo de transparência. O texto é literalmente o mesmo. O certificador social também tem o logo antigo, mas enfim. Estamos em casa. Depois vou pegar o direitinho e mando o direitinho. Ah, já sei um lugar onde achar. Bom, agora já temos aí. A informação importante é esse texto. Vocês, quando forem receber o e-mail do replay, lá está o logo, lá está a informação dos critérios, a versão correta, tá? Então, acho que é bom ter essa garantia aí. Já estou vendo que tem 7 pessoas que receberam, que preencheram o formulário já, completo, maravilha. Muito bom. Deixa eu já falar os nomes aqui para parabenizar. Essas pessoas, eu preciso fazer alguma coisa com elas, né, gente? Vamos pensar aqui. A Camila. Espera aí, respostas.
Ó, 15 respostas, gente. Vocês são ótimos, ó. A Iracema está dizendo que está no site verificador, Iracema. Olha só. Pois então, obrigado por avisar. Como eu disse, o texto está correto e é o logo que a gente tem que fazer a atualização. Obrigado, a gente vai fazer isso hoje à tarde mesmo. Muito bom. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 premiações aqui. Para quem participou já do webinar, do 16, ó, tem gente que responde, 17, agora o pessoal está indo. Vamos falar os nomes aqui, Camila, Iracema, Regiane, Camila de novo, outra Camila, Freitas, Camila Kerr, Luiz Carlos, Cássia Guimarães, Shirley, Mariana Lima, Flávia, Aline, Rodolfo, Ronaldo, José Humberto, Gustavo Brito, Mirna, Ludmila, Simone e Claudineia voltou. Essas são as que eu tenho até agora, 18 pessoas. Essas pessoas, pensei aqui uma solução legal para a gente oferecer para vocês. Essas 8 pessoas, as que se inscreveram no formulário, todo mundo que se inscreveu no formulário já vai ganhar de cara. Eu vou criar, prometo para vocês, um WhatsApp, um grupo de WhatsApp com começo, meio e fim. Não é aquela coisa que eu vou ficar falando bom dia, turma. Vai ser um WhatsApp de 1 semana, 2 semanas, que a gente vai lá comentar coisas, dar sugestões, falar especificamente sobre o selo. Como vocês estão interessados, vocês mostraram isso, a gente vai fazer de forma personalizada também isso. Mas então isso é uma promessa para que todo mundo tenha que está no formulário. E a gente vai dentro dele, durante 1 semana, 15 dias, ajudar vocês, pegar pela mão e ir até o processo, até o final, na questão do selo transparência. Combinado? Isso é um prêmio específico que eu quero, então, oferecer para todo mundo que preencheu o formulário. Tá? Mesmo quem preencher porque assistiu na replay, também está dentro, tudo bem. Quem está assistindo agora pelo replay vai poder fazer isso. Mas quem está aqui ao vivo, nesse momento, falando os nomes, a gente vai fazer, então, essa ponte. A Carla perguntando, o formulário está no site? Sim. Né? A Iracema nos ajudou nisso, o link está aqui em cima. Ah, não, o formulário está aqui do lado, gente. Peraí, é muita informação, né? Muita gente aqui. Estamos, nesse momento, 83 pessoas tentando fazer uma coisa organizada e eu não contribuo muito, né? Mas, enfim, eu queria, então, fazer um outro presente, gente. Me caiu a ficha a partir da fala. Quem foi que sugeriu algumas horas de consultoria? Peraí, deixa eu achar aqui. Quem foi? É anual? Sim. Nossa, um monte de gente perguntou coisas aqui. Qual a validade, contato, beleza. Ó, eu não fiz em janeiro e fevereiro, que ela falou. Beleza. Carla, então, não fez, imagino que você vai fazer depois, você já entra no circuito normal, então, de certificação e recertificação. Qual a validade do selo transparência? O selo transparência, anualmente, a gente revalida. Portanto, a gente vai revisar, e é pago novamente, para revisar esses 10 critérios que estão lá. Esse é o processo, né? O sistema já te avisa. Nessa comunidade, a gente também já vai fazendo todos os comunicados, informações, trocas de experiência. Acho que é importante conversar isso. O Evandro aqui escreveu um texto longo, vamos ver. Não tem mensalidade de unidade de inscrição para não criar mais imposto. Para a associação. Isso afastar as pessoas da associação. Além do fato de que 90% das pessoas beneficiadas são muito idosas. Temos muito objetivo, mas não temos dinheiro. As doações praticamente não existem. Então, Evandro, tudo isso que você está falando o que você precisa efetivamente são trabalhos vinculados à captação de recursos, né? Não é o selo que vai resolver sua vida. Então não adianta mesmo que você pagasse o selo, não ia fazer muito sentido para você nesse momento. A tua dificuldade é outra, né? E é um pouco da linha do que eu queria comentar aqui, mas enfim, se não estamos com dinheiro até registrar as atas e reformar. Então tem todo um processo prévio. Não se preocupa com o selo agora. Não se preocupa com o selo agora, sendo muito honesto, muito transparente com você, né? Na lógica de transparência. A ideia, então agora temos que comprar. Não é o momento do selo para você. Tem que estruturar a casa, arrumar a casa, preparar os processos, pagar o que precisa ser pago, buscar recursos onde vai ter o recurso. Não é o selo que vai salvar a sua vida nesse momento. O selo, uma certificação, ela ajuda a validar, reconhecer, reputar. Mas não é que ela é a salvadora, ela só valida, reconhece, tá? Eu estou sendo muito transparente com você nesse sentido, para não ficar te prometendo imagens, situações que não é o caso, tá? A Vilda falou, a minha equipe está aqui, gostaríamos de saber quais as vantagens que a instituição terá diante os parceiros.
Que parceiros? Vilda, não entendi a pergunta. As vantagens que a instituição traz dos parceiros. Me ajuda aí. O selo de gestão é confiança junto com a avó da Ambev. Gente, vocês precisam fazer ponto, vírgula, pergunta, exclamação, interrogação. Você está afirmando que o selo gestão é confiança junto com o avô da Ambev? Eu vou tentar interpretar seu texto, Carla. Existe o prêmio Ambev, o selo Ambev Voa, que é uma parceria com a gente. Todas as organizações que passam pela Ambev Voa, a Ambev, né, que faz a capacitação, recebem, se conseguem, nem todas conseguem, o selo do ar. Tá? Várias não conseguiram nos últimos anos. Agora, provavelmente, vão conseguir através de outros selos. Mas se é essa a pergunta, não é que o selo do ar é o da Ambev. O selo da Ambev sempre é do ar, ou seja, todos os selos que a Ambev Voa faz de certificação faz conosco. A gente é contratado, na verdade, por eles, né, para fazer para eles. Tá? É anual, sim, anual. Né? Acho que respondido nesse sentido. Anual renovável, né? Quais as vantagens da minha organização está adquirindo? O selo da transparência. Então, Matheus, vamos lá, vamos junto pensar aqui. Eu vou contar uma história que eu já falei várias vezes, vou repetir. Quando um dia, muitos anos atrás, eu estava num hotel, acho que era Porto Alegre, tinha esquecido de pegar a pasta de dente. E aí, de casa, não é necessário. Desci, fui numa farmácia e não tinha marca, comprava sempre. Sempre comprava a mesma marca a minha vida inteira, nunca tinha pensado em variar, e naquela farmácia não tinha. E aí eu fiquei uns 15 minutos, meia hora, escolhendo que pasta de dente que eu ia pensar. E fiquei olhando marca, tamanho, formato, cor, preço. E no meu caso, eu percebi que algumas tinham lá um selinho, que eu não conseguia identificar de longe o que era. Mas eu fui perceber que tinha o selo da Associação Médica, selo da Associação de Dentistas de não sei aonde, selo de qualidade do flúor de não sei o quê. E no final eu percebi que eu acabei escolhendo uma marca que tinha um monte desses selinhos aí. E, comparativamente, eu sei que não é por isso que a gente agora está criando uma certificadora social, né? Mas isso me inspira muito a entender que a gente funciona muito pela decisão de quando a gente não consegue, não conhece algo, que alguém diga que aquilo é bom. Foi assim o raciocínio do ISO 9000, por exemplo, ainda é. Existe todo um processo de aprendizado para a empresa que quer ter o selo, que é vantajoso, como o caso de vocês com as ONGs, mas tem uma facilidade de reconhecimento para quem não é. Então, uma das vantagens aí, Matheus, é esse, né? Ou seja, você consegue, e ainda por cima porque a gente valida, reconhece, emite o selo, reconhece, garante do nosso site, tem todas as organizações que são aprovadas, nos damos um manual de uso de como é que é a melhor forma de fazer aparecer esse selo, essa certificação, para justamente ter essa situação, como eu falei, da farmácia lá. E então essa é uma vantagem que é claramente em relação ao selo. O que mais? No nosso mundo do terceiro setor no Brasil, a grande questão que existe, uma das, não vou ser desonesto dizer que é a principal, mas uma das grandes questões que existe, isso é comprovado por pesquisa, pelo pessoal do IDES, da pesquisa sobre o perfil do doador brasileiro, mais da metade das pessoas não tomavam a decisão de doar porque não sabiam para quem doar. Isso é um dado estatístico, pesquisa feita, não sabiam para quem doar. Então, isso no Brasil. Nos Estados Unidos não acontece, na Europa, onde eu estou, não acontece. Então, a ideia de você ser validado por terceiros, ser reconhecido por terceiros, faz você ganhar pontos, fica facilitado. Vai fazer você ganhar muito dinheiro por causa disso, muitas doações? Não garanto. Mas seria incorreto eu fazer. Mas vai facilitar a vida, vai garantir mais espaço para você. Dependendo da forma como você se coloque perante isso, sim, você vai conseguir mais recursos de doadores. Porque você vai ter doadores em dúvida que não vão ter mais dúvida a partir desse momento que você está trabalhando com isso. Ok? Então, acho que essa me ajuda a responder. Por isso que eu falo, façam perguntas que me ajudam a responder. Gravando isso, a gente depois sistematiza, transforma em perguntas e respostas. É muito bom. A Patrícia falou, podia direto a explicação do seu transparência e depois tirar as dúvidas. Então, na verdade, o seu transparência ele é autoexplicativo a partir do logo. A ideia aqui é justamente o contrário, né? Eu só tenho a oportunidade de tirar as dúvidas agora. Ler o que funciona a transparência, vocês conseguem tranquilamente ler no PDF, sabe, Patrícia? É o momento de responder as dúvidas mesmo, nesse sentido. Nós fizemos 2020, agora vamos para a certificação.
em 2021 junto com a Voa da Ambev. Entendi. Então, Carla, o que você fez foi o selo Doar, junto com a Ambev Voa, que é um selo, é um outro, tá? É uma outra questão e que, né, não é este que a gente está falando agora. Posso já me inscrever e providenciar todos os links durante o processo ou tenho que ter tudo no momento da inscrição? Não, você pode providenciar, você tem um prazo. Bem, última pergunta também, Silmara. Quando você, no processo de inscrição, você tem um prazo para isso. Vai assistir os vídeos tranquilamente. Eu não lembro se o prazo é de... acho que é um mês. Tem um tempo, ou 15 dias, acho que é. E agora é novo, desculpa não ter essa informação precisa, gente, mas o fato é que você tem tempo de sobra para poder organizar isso, não é um processo... em cima da hora, não é a nossa intenção. De novo, a gente está aqui para somar, para fazer junto, tá? Não é uma ideia de penalizar, punir, castigar. Ah, não consegui o selo porque faltou uma vírgula. Não, a gente vai construir junto. E óbvio que existe um tempo. A gente não tem agora que você tem que correr para conseguir os dados contra o tempo, tá? Muito importante isso. A Maria José falando, se eu quero e você também quer, vamos conversar e conseguir. Ótimo, Maria José, adorei. Vamos conseguir sim. Camila quer, também tem interesse em saber quais são os critérios. Aqui está o link da live que o pessoal já baixou, a Iracema colocou aqui embaixo. Outros nomes, boa ideia, show, legal, sugerir mentoria. A Regina que sugeriu mentoria. Então, vamos lá. Bom, repito, primeiro presente, entre aspas, né? Todo mundo que preencheu o formulário, evidentemente, vai participar, então, do grupo de WhatsApp, com começo, meio e fim, com a intenção de ajudar vocês, pegar na mão e ajudar vocês nesse processo a gente vai ter gente especificamente para trabalhar com isso. Eu, de vez em quando, vou estar no WhatsApp também. Mas eu queria fazer um presente. Eu não estou aqui acessando. Deixa eu ver se tem alguém que já comprou, gente, porque isso aqui é... 26 pessoas já responderam transparência, tá? E eu queria agora rapidamente ver aqui se teve gente que já comprou, porque aí eu vou dar um presente. Tem que dar para essa pessoa também, né? Ou essas pessoas, vamos ver. Sistema aqui de compra. A minha ideia é, sim, oferecer uma conversa comigo, a mentoria curta, de meia hora, para cada organização que comprar no dia de hoje. Deixa eu ver se eu não estou ficando louco, porque, de repente... Vamos ver aqui. Se já teve um monte de gente, eu estou ferrado na minha agenda, mas já prometi, né? Está gravado. Minhas vendas, procedimentos aqui. Mas sim, eu quero me comprometer. Olha, maravilha. Já temos aqui a organização Amigo da Vez. Já fez esse processo, vai ter direito a isso. E tem mais uma aqui. 18. Não. Aqui o Núcleo ele fez a compra do selo Doar. Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus acabou de fazer a compra do selo Doar. Mas o Amigo da Vez, a Associação Sem Fins Lucrativos, já tem direito, então, a uma mentoria rápida, uma conversa rápida de meia hora comigo. Meia hora não parece pouco, né? Mas não é. A ideia de fazer em meia hora é que, a partir desse eixo, essa estrutura de captar... importante dizer, onde eu sou melhor, gente? Minha especialidade é trabalhar com captação de recursos, ajudar as organizações aí. O fato de a gente ter a certificadora é porque é uma forma que a gente percebeu muito correta de contribuir para isso. Mas a minha mentoria, então, não faz sentido gastar uma mentoria com vocês para como conseguir o selo ou o transparência ou doar. Isso vocês vão conseguir, a gente tem equipe para isso, né? O meu presente pessoal aqui que eu quero dar por isso que é uma meia hora muito bem concentrada de conversar sobre entender a dinâmica da captação de recursos, da sua organização. Eu vou pedir um material prévio, algumas perguntas que eu vou fazer, e vamos fazer uma mentoria de meia hora. Isso é muito caro, preciso te dizer, tá? Então, de fato, é um presente. É um jogo aqui, né? Uma coisa, quem fizer os primeiros 3, não falar assim também, se eu fizer todos que entrarem, eu estou ferrado. Então, os primeiras 3 organizações que comprarem aqui levam isso. As primeiras 3, estou mudando, né? As primeiras 3 levam 1 hora de mentoria, em vez de meia hora. Meia hora é meio curto demais, né? 1 hora de mentoria, mas só as primeiras 3. Se eu não tenho tempo também para fazer na correria que é a vida aqui, tá? Então, isso. Corram.
Eu estou considerando, na verdade, a outra lá que eu falei, ela também vai receber. Amigo da Vez, Associação Sem Fins Lucrativos, essa também já vai receber. Então, isso está garantido para ela, mas tem mais 3 mentorias para quem comprar, quem garantiu o processo. O link, eu peço desculpas, um erro nosso, então, que o selo transparência o texto está correto dos critérios, mas o logo não, a gente precisa corrigir isso, tá? Eu vou corrigir isso, vou chamar para a equipe corrigir isso ainda hoje, mas considerem esse texto, fiquem tranquilos. E vamos fechando aqui, últimas informações. Vamos ver se a gente consegue fechar os 3 agora, seria um prazer poder falar os nomes. Quem está aqui conversando, que acho que eles querem saber se o selo fortificará as parcerias com os outros doadores. A Vilda me ajudando, obrigado, Vilda. Se o selo... Sim, claro que o selo as parcerias... É que isso é tão genérico a gente pensar, né? Sim, fortalecerá, fortificará. Mas de forma muito objetiva, é isso. O selo, ele, antes de mais nada, ele é uma demonstração de um reconhecimento, uma demonstração de sucesso, né? E no caso da transparência, público. Ou seja, eu vou clicar e tem 10 links lá informando, garantindo aquilo que ele foi certificado e validado. Esse é a grande vantagem. Esse é o raciocínio. Pensem que é como, por exemplo, um diploma de faculdade. O que é um diploma de faculdade? A gente precisaria de um diploma de faculdade? Não. A gente pode fazer a faculdade sem diploma, mas o diploma é aquela coisa que depois o médico coloca na casa, né, no consultório, né? Então, esses processos, simbolicamente, são muito fortes, gente. Psicologicamente, são muito fortes. Aliás, a ideia de organizações imprimirem o certificado do selo doar e moldurar, e criar uma moldura, não foi nossa. Foram organizações que nos tiravam foto e mostravam para a gente. Falaram assim, olha o que a gente fez na recepção do nosso escritório. Olha só que ideia, né? Então, tiravam, imprimiam a certificação, além do logo do logo do selo, né? Faziam isso e tiravam foto. Então, é isso, né? É uma necessidade humana esse reconhecimento. Vamos lá. Eliana, bom dia. Sou a Aura. Em março fazemos o pagamento do selo doar. Até quando podemos enviar as informações? Está no próprio sistema lá, Eliana, mas por via das dúvidas, manda um e-mail para contato@institutodoar.org, eu publiquei aí agora há pouco, porque a princípio você deveria ter recebido a informação, entrado no sistema, lá tem todos os dados, estou entendendo, parece que você não entrou no sistema, né? Então, por favor, fale com a Monique, dentro do sistema. Acabamos de nos escrever, Amic, maravilha. Deixa eu ver aqui nos processos. Vamos ver os outros, espera aí. Vou fazer um reply aqui. Aqui não aparece ainda não, gente. Apareceu um outro do selo doar. Será que eu estou vendo errado? Do 18. Porque talvez se o sistema é um pagamento, tem isso também. Se o pagamento não é de Pix ou cartão. Não, cartão acho que ele funciona. Vamos lá, vamos torcer. Temos 2 minutinhos aqui. Nos renovamos este ano, precisamos do link para compra. O link está no sistema do Form, viu, Dan? No Form tem lá o link para compra. Temos o Dória, tem todo o interesse no selo da transparência, maravilha, Noemi. Não sou os mais doadores. Qual o prazo para respondermos e implantarmos o questionário? O do selo, como eu disse, eu acho que é de 15 dias, ou um mês, é um tempo suficiente. Então, mesmo se você tem lá no celular, né? É isso que eu quero dizer. Eu não tenho nem como participar, pois preciso levar a aprovação na diretoria. Ok, Maria José, não tem urgência no seu caso, tá bom? No caso de ninguém, na verdade. Pessoal, temos que dar aula nos polos, por isso temos que ir. Ok, a gente também tem que fechar aqui. Adoraria uma consultoria só para todas as APAES sobre captação de recursos. Manda uma mensagem para mim. Deixa eu te mandar meu e-mail também. Bom, é fácil, Marcelo. Você vai receber também, todo mundo, mas o meu e-mail oficial, certificadora.social. Quem quiser alguma dúvida, alguma questão, estou passando e-mail direto só para vocês também, gente. Isso não é uma coisa que eu costumo fazer, não, mas Maria José também. Temos que sair para dar aula de karatê, o pessoal tem que sair. Ok. Optamos pelo pagamento por boleto, que ainda não está liberado para darmos o pagamento. Elvio, não se preocupem. Fica um compromisso meu. Os 3 primeiros que surgirem, eu me comprometo a fazer essa mentoria. Vou avisar disso para vocês por e-mail, pelo nosso grupo do WhatsApp também, que a gente vai criar. Então,
fiquem tranquilos. É importante, estou falando do grupo WhatsApp, se vocês não colocam lá o número do WhatsApp no formulário, a gente não tem como acessar vocês, tá? Então, por favor, lembrem disso. Vamos fechar aqui também, sem um compromisso logo na sequência. Foi um prazer fazer esse... Vocês estão com acesso aqui ao... Deixa eu ver uma outra coisa. Acesso ao formulário, né? Espero que ninguém tenha deixado de acessar isso. Ó, vou fazer o link sujo aqui, que a gente chama, né? Ou seja, quando está... Aqui chega no mesmo do formulário, você chega a partir deste link aqui. Tá? Que é o formulário. Muito obrigado. Desculpem essa confusão, essa loucura. Também, para encurtar isso em 1 hora, às vezes é muito difícil. Eu queria ter tido tempo de falar com detalhes dos critérios, mas eles são autoexplicativos, como eu disse. Você tem acesso ao formulário no sistema, no replay que a gente vai mandar, no próprio formulário que tem aqui. Muito prazer. Bem provável que a gente faça outras webinars como este, mas não com esses benefícios que a gente fez e está fazendo aqui para vocês nesse sentido, né? Ou seja, o WhatsApp para este grupo concretamente, com a possibilidade de explicar melhor, pegar na mão e ajudar. E o fato desses 3 já deve ter acabado, porque imagino, né? Deixa eu só ver uma última vez aqui. Se tem essa coisa dos boletos, talvez tenha vários que compraram que a gente não ficou sabendo, mas o meu compromisso segue de pé gravado aqui, que os primeiros 3 levam uma mentoria minha de 1 hora, tá bom? Acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui um último. Tá tudo certo. E seguimos. Grande abraço. Receberão por e-mail todas as informações que eu estou passando aqui. Fiquem tranquilos. Nos vemos por aí. Espero vocês, então, num próximo encontro, num próximo webinar. Até mais.